Frieren viveu por mais de 1000 anos e mesmo assim cometeu o erro mais humano de todos. Ela achou que tinha tempo e quando percebeu o valor das pessoas ao redor dela, já era tarde demais. E o pior é que a obra mostra isso o tempo inteiro, mas quase ninguém percebeu. E tem um detalhe bem específico que prova isso. E talvez você nem tenha percebido isso em você. Do mesmo jeito que a Frieren não percebeu em si mesma. Para Frieren, a verdadeira jornada nunca foi derrotar o Rei Demônio. Ela só começa depois que tudo acaba. No funeral do Himmel. Eu não sabia absolutamente nada sobre ele. É ali que ela percebe algo que deveria ter percebido antes. Eu só viajei por 20 anos com ele. Que ela não valorizou como deveria. Os momentos que viveu, as pessoas que estavam ao lado dela. Mesmo eu sabendo que os humanos vivem tão pouco. E depois disso, ela começa a fazer algo diferente. Algo simples, mas estranho vindo dela. Ela decide refazer o caminho, passo por passo, os mesmos lugares, as mesmas rotas, as mesmas memórias. E a obra nunca explica isso diretamente, mas também não esconde, porque não é só ela que muda. Os antigos companheiros, agora velhos, carregam isso de um jeito diferente, e até quem veio depois. Com a Fern e o Stark, começam a aprender a mesma coisa, a valorizar os bons momentos, os ruins, e até aqueles que nem fazem sentido na hora, mas tem um detalhe nisso tudo, que muda completamente a forma de ver essa história. Então fica até o final, porque isso vai mexer com você. Ao longo da jornada, a Frieren começa a fazer algo estranho. Ela passa a visitar vários lugares do passado, lugares onde ela esteve com o Himmel e o resto do grupo. E em quase todos esses lugares existe uma coisa em comum: estátuas deles e de outros heróis antigos. É uma estátua do Himmel, o herói? E no começo, isso parece só um detalhe do mundo, algo bonito, quase irrelevante. Mas quanto mais você presta atenção, mais isso começa a incomodar, porque essas estátuas aparecem o tempo inteiro, em lugares diferentes, em momentos diferentes, como se alguém tivesse feito questão de deixar aquilo ali, entende? E é isso que surge uma pergunta bem simples. Por quê? Por que alguém faria isso tantas vezes? E quando você entende o motivo, tudo muda. Se está começando a entender esses detalhes e se isso já te fez pensar, fica, porque piora. O Himmel faz algo que quase ninguém presta atenção. É porque eu quero que todo mundo se lembre da gente. Ele espalhou estátuas por todos os lugares onde eles passaram, e isso parece só uma homenagem. Ao contrário de você, Frieren, nós não vivemos tanto assim. As futuras gerações precisam se lembrar do quão lindo eu era. Mas não é. Ele fez isso para Frieren não se sentir só. Mas o principal motivo disso é para que você, lá no futuro, não se sinta tão sozinha. E para que ela nunca esquecesse que aquilo aconteceu, porque ele sabia que o tempo dela era diferente. Não somos contos de fada. Todos nós existimos de verdade. Sabia que, para ela, momentos importantes podiam simplesmente desaparecer. Então, ele tentou impedir isso. Tentou deixar marcas, algo que ela pudesse olhar e lembrar, mas tem um problema nisso tudo. Com o tempo, essas estátuas começam a se desgastar. Os rostos mudam, os detalhes somem e chega a um ponto em que ninguém mais sabe como eles realmente eram. Que desperdício de memória. Você ainda se lembra do rosto do herói? É claro que eu lembro.
lembra da voz. Nem mesmo aquilo que foi feito para preservar escapou do tempo. Eu lembro de tudo. Eu decidi conhecer melhor as pessoas graças ao rímel. Isso é importante pra mim. Já no meu caso, não consigo mais me lembrar nem do rosto, nem da voz, nem dos olhos. E é aqui que você pensou, não tem como ficar pior? Pois saiba, tem sim. Frieren percebe algo brutal. Ela está esquecendo não tudo de uma vez, claro, mas aos poucos. O rosto dele, a voz, os detalhes, as coisas pequenas que faziam o rímel ser o rímel. E não importa quantas estátuas existam, elas não conseguem mais ajudar, porque as estátuas também esqueceram. E a análise psicológica que fiz disso é que isso não é só sobre memória, é sobre assídia emocional. Para quem não sabe o que é, bom, é uma profunda apatia, tédio ou desânimo que afasta a pessoa da vida espiritual, do propósito e das realizações. Aquela inércia de achar que você tem tempo, que pode deixar para depois, que as pessoas vão estar ali quando você decidir valorizá-las. Frieren viveu 1000 anos e mesmo assim achou que 10 anos com rímel eram pouco. Por mais curta que ela tenha sido. Você achou curta? Foram 10 anos. Irrelevantes, apenas em um piscar de olhos. Mas quando ele se foi, aqueles 10 anos viraram tudo. E ela percebeu que passou aquele tempo inteiro sem realmente estar presente. Por que eu não estudei ele um pouquinho melhor? Ela estava ali, mas não estava 100% presente. Não prestou tanta atenção nas conversas, não valorizou a maioria dos silêncios, não guardou todos os detalhes que fazem alguém ser quem é. E agora? Agora ela tenta lembrar. E você? Quantas conversas você teve sem estar realmente ali? Quantas pessoas você viu sem realmente ver? Quantas vezes você achou que tinha tempo e deixou para depois? Frieren tinha 1000 anos. E você? Quanto tempo você acha que tem? Mas o pior não é esquecer. O pior é perceber quando você está esquecendo e não pode fazer nada, porque não existe magia que traga de volta aquilo que você nunca guardou direito. Frieren pode viver mais 1000 anos, mas o rímel, ele já se foi, e junto com ele, parte dela também, a parte que sabia valorizar, a parte que sabia estar presente. E o que sobrou? Arrependimento, vazio e a tentativa desesperada de reconstruir algo que já não existe mais. Enfim, vamos lá. O que analisamos? Vamos resumir tudo. Basicamente, a gente está falando sobre a questão de como ela tratou a vida dela, deixando tudo para depois, nada para agora. E quando menos ela percebeu, tudo que ela deixou para fazer no futuro não vai acontecer nunca mais, porque o que ela tinha reservado para fazer no futuro acabou a partir do momento que as pessoas que ela desejava fazer algo, ou falar algo, ter momentos, visitar lugares com alguém específico, foi aí que tudo desmoronou, quando o rímel morreu, já logo no primeiro episódio, sem nenhuma dó e piedade, tanto do telespectador quanto dela. E é daí que começa a sua jornada pro além, certo? E é uma obra que nos mostra a valorizar coisas simples, cotidianas, tanto que se você reparar quando você está assistindo a obra, a coisa que mais acontece são coisas normais, tipo pescar. E quando eu tô falando de normais conforme a vivência deles ali daquela situação, daquela cultura, né? Pescar, acampar, fogueira, lutar com monstro, fazer merda, entrar em masmorra, sair de masmorra, enfrentar demônios, por aí vai. Enfim, fora, tem até a jornada na terceira temporada lá que eu vi que são até as fontes termais. Eu acompanho só o anime, pra quem sabe, só o anime mesmo. Porém, só com o anime, que adaptação
Braber. Que adaptação massa. Cê é louco. Enfim, vamos pro encerramento do vídeo. Mas no meio de toda essa dor, existe algo que muda. Frieren não conseguiu salvar o passado, mas ela pode escolher o que fazer com o presente. E é por isso que ela refaz a jornada, não para encontrar o Rímel, mas para não cometer o mesmo erro de novo. Agora ela presta atenção nas conversas com a Fern, no silêncio com o Stark, nos momentos que antes pareciam irrelevantes, porque ela aprendeu da forma mais dolorosa possível, que o tempo não espera e que valorizar alguém não é sobre quanto tempo você tem, é sobre o que você faz com o tempo que tem. A história de Frieren não é sobre magia, não é sobre aventura, é sobre comportamento humano, sobre como a gente adia emoções, adia conexões, adia presença, achando que vai ter outra chance, mas às vezes não tem. Frieren perdeu o Rímel, mas ela ganhou algo que talvez seja mais importante: a consciência de não perder mais ninguém da mesma forma. E talvez essa seja a única redenção possível: não apagar o passado, mas não repetir o erro no presente. E você? Tem alguém na sua vida que você está adiando valorizar? Tem alguém que você acha que vai estar ali para sempre? Porque Frieren também achava, e quando percebeu, já era tarde. Deixa nos comentários, tem alguém que você precisa valorizar hoje? Esse foi Mentes Quebradas, aqui no O Xadrez Mental. E lembre-se, às vezes ter tempo não significa que você vai usá-lo. Está em péssimo estado. E nessa minha idade, já não consigo fazer mais nada.